Deus quer que você reine. Cristo é a nossa redenção. Deus é justo e faz o pecador justo. Hoje com o pastor Joseph Prince. Era uma vez um certo Deus que era santo e ainda é santo. Ele é santo 3 vezes. A Bíblia diz santo, santo, santo. Que era e que há de vir. E esse Deus é um Deus justo. A Bíblia define Deus de uma maneira. Deus é amor. Então ele tem os atributos de justiça, ele tem o atributo de bondade, ele tem o atributo de fidelidade e lealdade, mas quem ele é na essência, ele é Deus. E Deus é um Deus justo. E é por isso que ele merece ser obedecido. Amém? Deus sabe o começo do final, ou seja, ele vai no final e ele sabe o que aconteceu, e ele sabe o final do começo. Certo? Deus é o único que pode dizer eu sou o Alfa e o Ômega, A e Z, Aleph e Taf. Ele sabe tudo sobre sua vida. Por isso, quando Deus diz, vai por esse caminho, você diz, não, eu vou por outro caminho, porque você conhece os atalhos, você conhece somente aquilo que é só percebido pela sua carne. Mas Deus diz, se for por esse caminho, pode ter certeza que quando passar ali, certo? Estará seguro. Vão estar seguro você e sua família. Posso ouvir um amém? Moisés, na verdade, sabia de um fato, porque sua mãe o havia ensinado que sua vida não era algo comum. Ele não havia nascido de uma virgem, mas mesmo assim a sua vida não era nada comum, porque ele havia sido preservado de forma sobrenatural. Na verdade, seu nascimento não foi sobrenatural, mas foi a sua preservação que foi. E como sua mãe o criou. Antes dele ir para a casa de Faraó, sua mãe dizia que ele nasceu para ser libertador. O Senhor disse isso para ela. Você é uma pessoa especial, um libertador. Obviamente, Deus o havia chamado para ser um libertador, mas quando ele tinha 40 anos de idade, viu um egípcio batendo em um dos seus irmãos judeus, e porque eles não sabiam que ele era judeu, ele foi lá e matou aquele homem. O que eu quero dizer, ele tinha uma visão correta, um destino correto, mas ele não tinha um método correto. Você entende? Ele fazia as coisas do seu jeito. Ele enterrou aquele homem, mas descobriram que ele o havia matado. Talvez deixou os pés para fora. Não enterrou por completo. O seu pensamento era que ele deveria ser o libertador e ele foi rejeitado pelos judeus e nada prosperou. Diga prosperar. É a palavra que temos para hoje. E o fato é este. É que tem que ser do jeito de Deus. Vamos passar 40 anos. Agora é o Moisés que todos conhecem, certo? Ele era um homem humilde, dependia de Deus. E com o levantar da vara, o mar vermelho caiu sobre os egípcios perfeitamente. Ninguém escapou. Dessa vez, não era mais pela carne, mas pelo Espírito. Você me entende? Há 2 maneiras de pastores fazerem crescer a igreja. Ou o empresário quer fazer crescer a empresa. Pode fazer com lágrimas de sangue, com seus próprios esforços, ou pode fazer do jeito de Deus. Eu recomendo o jeito de Deus. Se os filhos de Israel no deserto fossem procurar e caçar por cordonizes, as aves que comeram são cheias de proteína no deserto. Se fossem caçar todos eles, quantas eles pegariam? Não somente isso, ficariam cansados, esgotados. Quando Deus mandou o Espírito, a Bíblia diz, Deus mandou um vento. Mesma palavra para Espírito no hebraico, ruá. Quando Deus mandou o Espírito, as aves caíram em volta deles. E, de fato, a Bíblia diz que Deus enviou aquelas aves enquanto estavam migrando. Então estavam voando, tinham força. Então não caíram no chão para não ficarem sujas, mas estavam flutuando neste nível para eles pegarem e comerem. Imagine agora essa cena. Quando Deus faz, confia nele. Não pela força humana, não pelo poder humano, mas pelo seu Espírito de uma só vez. Deus pode soprar na sua direção e te dar a vitória. Você pode ter 5 pães e 2 peixes e pensar, mas eu tenho tão pouco e tenho tantas necessidades na minha família. Talvez no seu local de trabalho, quem sabe na sua carreira. Afinal de contas, o que eu tenho são poucas qualificações diante de tantos outros. Mas quando o Senhor abençoa algo, eu disse quando o Senhor abençoa, vai prosperar. Amém?
Então, meu desejo para você, como eu disse na minha última mensagem, é que prosperes e te vás bem, assim como a sua alma prospera, mas da maneira de Deus. Posso ouvir um amém? O jeito de Deus é sem estresse. Amém? O jeito do homem é sempre com estresse. E sabe, eu descobri que você pode aplicar a palavra de Deus, a palavra da fé em qualquer área da sua vida. Amém? Mais importante, de forma interior. Amém? Você pode falar a pressão alta para que ela abaixe para 120/80. Você já fez isso? Você pode falar a sua próstata, pode falar ao ventre, pode falar ao seu coração, pode falar às suas artérias e dizer sejam desbloqueadas em nome de Jesus. Sangue flua livremente em nome de Jesus. Amém? Você pode fazer isso quando estiver tomando banho. Não fale com cabelo. Cabelo ou sem cabelo não vai te fazer mais saudável. Estamos falando sobre isso agora mesmo. Amém? Mas mais importante são os seus órgãos internos. Fale com seu corpo. Amém? Fale com seu corpo e diga, seja agora renovado em juventude e força. Todos os dias. Amém? Glória a Deus. E para aqueles que dizem, pastor, eu não acredito nessas coisas, é a sua escolha, seja feito de acordo com a sua fé. Amém? Para o resto de nós que cremos, de acordo com a nossa fé, seja feito. E todo o povo diga amém. Hoje quero falar sobre uma coisa que pode fazer, só uma coisa que você pode fazer e vai fazer você prosperar em todas as áreas da sua vida. Quantos querem isso? Só uma coisa que você pode fazer, e eu aprendi isso quando tinha 14, 15 anos de idade. Muitos anos atrás, uma das primeiras coisas que Deus me ensinou. Que só há uma coisa a fazer e você vai prosperar em todas as áreas da sua vida. Primeiramente, olha a vida de José, porque tem algumas pessoas que estão ouvindo e dizem, pastor, vai falar sobre prosperidade e tudo que eles estão pensando é dinheiro, dinheiro e dinheiro. Não vou falar de prosperidade em termos de dinheiro. Sim, pode envolver dinheiro, mas é apenas uma pequena parte. Quando Deus fala você vai prosperar, olha para este homem. Ele era um escravo na casa de um egípcio. Seu nome é José e o Senhor estava com José e foi homem próspero nessa versão, mas em outras versões diz que ele foi um homem de sucesso. E estava na casa de seu senhor egípcio. Lembre-se, agora, onde ele está. Ele acabou de chegar nessa casa. Ele foi vendido na feira de escravos. José tinha vindo de uma família muito abençoada. Ele tinha uma boa linhagem de Abraão, Isaque e Jacó. Era filho de Jacó, certo? Um dos 12 filhos de Jacó. Seus irmãos tinham ciúme dele porque ele era o filho favorito do seu pai. Sua história é o tipo mais claro do nosso Senhor Jesus Cristo. Como ele foi rejeitado pelos seus irmãos, se tornou provedor de alimento para o mundo gentil. Amém? Como eles não o reconheceram a primeira vez que o viram. Na primeira vinda de Jesus, os seus irmãos judeus não o reconheceram. Amém? E por 2000 anos está providenciando alimento para nós. Na segunda vinda, Jesus vai dizer, eu sou o seu irmão José. E o José Celestial vai se revelar e todo Israel será salvo, a Bíblia diz. Existem vários lindos tipos e símbolos que estão escondidos sobre a vida do Senhor Jesus. Os irmãos com ciúmes de José venderam para uma caravana de midianitas e eles, os midianitas, o levaram para o Egito. E lá na feira de escravos ele foi vendido. Imagine como ele se sentia sentado, amarrado e talvez até completamente nu. E eles diziam 100, quem dá 100, 500, 500, 800, quem dá 1000, 2000. E assim acontecia. E ele foi vendido como um boi. E de repente alguém pagou o maior preço e foi Potifar. É assim que começa essa história. Ele foi para a casa de Potifar, talvez não tinha nenhuma roupa, talvez eles o vestiram de uma maneira crua e muito elementar, com roupas de escravo. E ainda assim a Bíblia diz que o Senhor estava com José e ele foi um homem próspero. A coisa mais importante ele tinha, e ele não tinha absolutamente nada para falar que era dele. E para nós, talvez não temos conta no banco e caderneta de poupança. Não temos ações nas bolsas de valores. Não temos nada, absolutamente nada, talvez nem casamento. Não temos nada. Mas se o Senhor estiver conosco, nós um dia teremos tudo. E é por isso que a mensagem era tão clara. Não temos a mente de judeu, não temos a mente de Antigo Testamento. E quando o anjo apareceu a Maria para falar do nascimento de Jesus, e o anjo disse, o seu nome será Emanuel, que quer dizer Deus conosco. O Senhor estava com José. Maria se regozijou muito porque quando ouviu isso, sabia que ela teria sucesso. Sua família vai ser abençoada. Amém. Você é uma família especial. Você pode colocar o seu nome ali. O Senhor estava com... Eu não preciso. Mas você pode mudar o nome. O Senhor estava com José e ele foi um homem próspero. Posso ouvir um amém? Certo? E esse tipo de sucesso do Senhor
Ninguém pode te rebaixar quando o Senhor faz de você um sucesso. É como aquela bola de plástico que você tenta empurrar para debaixo da água. No momento em que a pessoa solta, a bola sobe. Essa é a sua vida. Podem tentar te rebaixar, mas você sempre sobe. Amém? E vai chegar ao topo. Glória a Deus. Amém? A Bíblia diz, vendo, pois, o seu Senhor, que o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia, o Senhor prosperava em sua mão. Que declaração maravilhosa! Que coisa incrível quando um ímpio, como o Potifar, que obviamente adorava ídolos do Egito, e ele podia ver que o Senhor, não o Deus dele, mas o Senhor estava com José. Que declaração maravilhosa para sua família, os seus amigos, os seus colegas, seu chefe. Amém? Que eles podem ver que o Senhor está com você. Eles podem ver que o Senhor está com você. Não se esqueça, não é pela maneira que você veste, nem por ter boa aparência. E não é por causa de nada disso, mas por quê? Eles podem sentir a presença que não há mais ninguém. Mas há algo a mais na sua vida, o Senhor está com você. Você gostaria que esse fosse o seu testemunho? Amém? A Bíblia diz isso, que o Senhor fazia tudo prosperar em sua mão. O Senhor fazia tudo prosperar em sua mão. Anos atrás, eu me lembro que estava com a Wendy, tínhamos viajado para o exterior, estávamos no shopping fazendo compras e eu me cansei como muitos homens. E isso é incrível, podemos caminhar, fazer exercício, levantar peso, mas quando a esposa chama ao shopping, ficamos cansados. Esse é um fenômeno extraordinário que eu não entendo, ok? Vocês homens têm a mesma aflição? Oh, glória a Deus! A Bíblia diz que as mesmas aflições passam os seus irmãos. Então estávamos passeando e fomos tomar um café. Foi um café ou fomos a uma livraria? Então nós passamos um tempo ali tomando café e depois fomos à livraria e haviam alguns livros ali, até alguns livros cristãos. Eu fui àquela seção que tem livros cristãos e eu peguei um e este autor estava falando sobre José. E ele disse isso, que José, e era um autor cristão, que José se tornou um sucesso por causa de planejamento, por causa de diligência e porque ele pensava direito. Eu não sei, eu esqueci qual era a terceira. Quando eu vi isso, eu tive que checar todos os outros capítulos. Ele não falou nada sobre o favor de Deus. Um livro cristão. E como, até hoje, no natural, a Bíblia não diz que ele era diligente, mesmo crendo que ele era. A Bíblia não diz que ele era um bom planejador, mesmo crendo que ele era. Certo? A Bíblia não fala nada disso, mesmo ele sendo. Mas a Bíblia diz que tudo o que ele fazia, o Senhor fazia prosperar. O Senhor fazia prosperar. Tem muitas pessoas fazendo a coisa certa. E tem até muita concorrência. Muitas pessoas fazendo coisas certas. Muitas pessoas sabem fazer a coisa certa. Com todo o acesso à mídia social e todas as informações que tem agora, muitas pessoas estão fazendo as coisas certas. Mas, para você, o Senhor faz o que você fizer prosperar. Quantos querem ter esse testemunho? A palavra prosperar aqui é a palavra saliak. Diga, saliak. Saliak. E saliak quer dizer prosperar de maneira explosiva, certo? É como a água rompendo as represas, saliak. É avanço progressivo. É um avanço contínuo. A mesma palavra é usada em todo lugar e na maioria das vezes que a palavra prosperar aparece no Antigo Testamento. Em hebraico é essa palavra, saliak. Até quando o Espírito de Deus veio sobre Sansão, quando lemos no hebraico, o Espírito de Deus, saliak, em Sansão, veio sobre ele para fazer prosperar. E ele rasgou o leão no meio. Seja qual for o propósito, amém, eu quero orar em nome de Jesus para que essa unção saliak venha sobre você. José achou graça em seus olhos e servia-o. Às vezes você pode tentar alcançar favor através de bajulação com seu chefe, ou alguém que você acha que tem influência. Você faz todas as coisas, você compromete os seus princípios, você mente, você fala das outras pessoas, difama os seus colegas. Tudo isso é esforço humano, tentando ficar bem com seu chefe. Ou assume a sua posição, se nega a fazer certas coisas e confia no favor de Deus. Porque a Bíblia diz que José achou graça. Depois descobrimos que José tinha boa aparência, mas a Bíblia não diz que José achou favor porque era de boa aparência. Diz que ele achou favor, só Deus pode dar favor. Amém. Não importa quanta experiência você tem ou não tenha, quantos e quais são os títulos que você tem, se Deus te concede graça, as portas se abrem. Lembre-se disso, com a graça vem ciúme, você vai aguentar? Jesus sofreu isso, José também.
Davi também, Esther também, lembre-se disso. Aqueles que assistem novelas sabem que a garota que tem muita graça na novela vai ter sempre uma outra por trás olhando assim. E algumas vezes elas vão ser a boa garotinha na próxima novela, ok? Glória a Deus. Vocês entenderam? José achou graça em seus olhos e servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. Amém. Ele confiava em José porque o Senhor estava com ele, ele prosperava. Tudo o que ele fazia prosperava. Da última vez que ministrei sobre isso, falei que talvez ele cuidava de uma plantação e a colheita era muito grande. Eram os melhores alimentos que já tiveram. Era a melhor comida que havia naquela casa. Alguns já estão com fome, certo? Então, talvez era o jeito que ele lidava com os outros escravos, certo? Gostavam dele. Ele tinha graça com eles. Então, Potifar percebeu isso, percebeu que ele tinha algo a mais, que o Senhor estava com José. Quantos de vocês, agora mesmo, querem que isso aconteça com você? Ok, vamos ler. Diz que ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. O Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E é possível o Senhor abençoar a casa de um ímpio, certo? Uma companhia de um descrente, por amor a você, certo? E o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José, e a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. Ok, então, aqui estamos. Falamos sobre isso em termos da palavra saliak e como Deus dá saliak, como Deus dá prosperidade. Amém? Sabe, a prosperidade do homem é mais ou menos assim. Eu tenho o valor de 5 milhões, eu tenho o valor de 10 milhões, mas estão perdendo sua família. Isso não é prosperidade. Ok? Ou podem dizer, eu sou um halterofilista, olha o meu corpo, olha como eu sou forte, mas isso não tem nada a ver com saúde. Vou te dar um tempo para pensar nisso. O Senhor dá saúde, e o fato é este, igreja. Deus quer que prosperes e tenha saúde, assim como a alma prospera. Mais uma vez eu digo, é muito mais do que dinheiro. Posso ouvir o amém? Porque José não tinha nada. Não tinha dinheiro. O Senhor estava com ele e o que ele fazia? O Senhor fazia prosperar. Melhor do que o toque de Midas. A mitologia diz que o que ele tocava se transformava em ouro. Ele tinha esse poder e a sua filha correu um dia para ele e foi transformado numa estátua de ouro. Mas é melhor. O que tocar vai prosperar. Por isso impomos as mãos sobre os doentes. O que tocar vai prosperar. Ao tocar o enfermo, doença se torna saúde. Está ouvindo, igreja? Toca o cachorro fica feliz. Amém? Estou falando do cachorro, não do marido. Ok? Toque no seu marido também, aprenda a tocar nele. E ele vai ficar feliz, glória a Deus. Toca na esposa, toca nos filhos, abençoa todos eles. Amém. Glória a Deus, aleluia. Sempre quando eu vou entrar no avião, eu sempre faço isso quando eu entro. No momento que eu entro na primeira parte, eu toco no avião. E digo, cubra esse avião com o sangue de Jesus. E eu entro. Certo? O que eu tocar, prospera. Amém. É por isso que existe uma teoria de que Deus tem um dia para você partir. Você nunca sabe. É o seu dia ou o seu dia. Hoje pode ser o seu dia. Agora imagine todos dentro do avião. E chegou a hora de um deles partir. Talvez seja o dia do piloto partir. Já pensou que ele vai matar todos e não era o dia de ninguém mais? Então não existe essa coisa do dia chegar. A Bíblia diz, dar-lhe-ei abundância de dias. Podemos fazer certas coisas, e a Bíblia menciona isso no livro de Provérbios. Podemos fazer coisas que prolongam a vida. Podemos fazer coisas que encurtam a vida. O pecado encurta a vida, certo? Mas podemos fazer certas coisas que prolongam a vida. Amém? Eu disse amém. E as pessoas têm esse tipo de pensamento sobre a vida, mas isso é outra mensagem. E aqui tem algo muito interessante, que essa palavra saliak, prosperar, é usada também em outra passagem da Bíblia. E dessa vez vamos ver o que eu quero dizer quando eu falo que tudo vai prosperar. Olha esse verso. Tudo o que fizer, prosperará. Vamos ler. Tudo o que fizer, prosperará. O que fizer? É o que essa versão diz. Tudo o que fizer, prosperará. Tudo quer dizer tudo. Nenhuma exceção. Amém? Até os seus erros podem prosperar. Amém? Eu disse até os seus erros podem prosperar. Então, tudo o que fizer, prosperará. Deus não desperdiça palavras. Deus é um Deus de palavra.
E Deus disse tudo. Deus é glorificado quando o seu povo o honra e diz: eu concordo tudo. Posso ouvir um amém? Então, essa passagem aqui é um pedaço tirado de um verso, Salmo 1, verso 3. E ele será como árvore plantada junto a ribeiro de águas. Permita que essa palavra aumentar a sua fé no seu coração. No mundo que tem tantas imagens de doenças e pobreza e terrorismo e muitas trevas lá fora, que a mídia está sempre te mostrando, deixe que a palavra de Deus coloque uma imagem de fé que este é você, filho de Deus. Será como árvore plantada junto a ribeiros de água. Ribeiros está no plural e se um ribeiro enfraquecer ou até parar a sua correnteza, você tem outro ribeiro. Ribeiros de água, te regando o tempo todo, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem. Há um outro versículo na Bíblia que diz: as folhas da árvore são cura. É cura sobrenatural no livro do Apocalipse. E quando coloca os dois juntos, a Bíblia interpreta a Bíblia, vemos que as folhas falam de saúde. Ou seja, suas folhas serão verdes. Vão ser sempre verdes. Somos os jovens, ainda somos os jovens. E todos digam, e quem não disser amém, faça ficar velho, Senhor. Aleluia. Está tudo bem. Amém. Nós falamos porque o Senhor nos faz acreditar que a nossa juventude é renovada como a águia. Então, cujas folhas não caem. Não importa o que aconteça ao seu redor, não importa o que aconteça à sua volta. Creio que você precisa aprender isso. Mesmo que o mundo sofra com a seca, onde você estiver existirão ribeiros de águas à sua volta, você vai prosperar, suas folhas serão sempre verdes. E vimos isto. Não muito tempo atrás eu estive em Israel. Em 2010, eu vi isso acontecer em Tel Dan, quando em muitos lugares estava muito quente e também muito seco, mas em Tel Dan havia ribeiros de águas fluindo, de tal maneira que eu pude ver a mim mesmo como aquele homem abençoado plantado a ribeiros de águas. Eu pedi para alguém tirar a foto e eu gostei porque é uma foto muito pessoal para mim. E essa é a foto, eu acho que já mostrei antes, certo? Isso é Israel, em Tel Dan, logo ao norte. Ribeiros de águas fluindo e tudo tão verde em volta desse lugar, tudo verde. Amém. Será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que na estação própria dá o seu fruto, cujas folhas não caem, tudo que fizer prosperará. Amém. E eu gosto muito desta foto, e que esse seja o retrato da sua vida também, com águas verdes ao seu redor. Volta ao Salmo 1 e diz: águas verdes ao redor. Foi o que eu disse? Mas é por causa do reflexo de todas as árvores em volta da água. A água fica parecendo verde. Por falar nisso, quando o salmista fala no Salmo 92, eu serei ungido com óleo fresco. Olha a palavra fresco, na verdade é verde. Óleo verde. Quando você olha o azeite extra virgem, na verdade ele é verde. Certo? E você sabe muito bem o que isso quer dizer, que é o azeite da primeira prensa, ok? E depois que o óleo passa por outras prensas, se torna amarelo, certo? Bom para cozinhar e é diferente do verde. Mas o verde é o mais fresco e o mais forte. Amém? E por isso também é o mais caro. Agora, óleo fresco é óleo verde. O que é verde? Verde é jovem. Fala da nova aliança. Não a antiga aliança da lei, mas a nova aliança. Toda vez que você entra aqui, nós queremos que você receba uma unção fresca e verde. Para que você seja ungido sempre com uma mentalidade fresca e verde. Mentalidade da nova aliança. Posso ouvir um amém? Glória ao nome de Jesus. Então, aqui diz que na estação própria dá o seu fruto. Quando eu olho este verso, uma figura que vem à minha mente é o Senhor Jesus Cristo. Há uma estação para tudo o que ele faz. Não há ninguém mais lindo moralmente. Jesus encobriu sua majestade, ele encobriu a sua glória e até encobriu a sua divindade. Pois grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou na carne. Ele encobriu isso. Viveu como homem dependente. Ele orou como homem dependente. Ele tinha que confiar na palavra de Deus. Mas uma coisa ele não podia encobrir: sua glória moral, sua beleza moral, sua excelência moral. Era algo lindo de se ver e algumas pessoas ouviam, especialmente os gentios, como aquela mulher, a mulher cananeia. Também o centurião, os dois gentios. De vez em quando pessoas como eles penetravam o véu e ouviam como ele é. Eu sei quem você é.
Amém? Jesus se maravilhava. Mas ele viveu, em um sentido, sempre encobrindo a sua glória, a sua divindade, porque ele era divino, encobria isso, mas ele não podia encobrir sua bondade, sua graça, sua excelência moral e sua beleza moral. Então, quando vemos na estação própria dar fruto, me lembro do relato de quando ele tinha 12 anos. Ele estava no templo e com ele estavam os doutores da lei, a lei de Moisés, e essas eram pessoas que eram entendidas e muito mais velhas do que ele, já com seus 80 ou 70, e eles estavam em volta deste garoto, e a Bíblia diz que ele estava no meio. Eu amo isso. Ele estava no meio. Eles estavam perguntando para ele, fazendo perguntas, algumas questões, certo? A Bíblia diz que o indagavam, e é muito interessante. Um garoto de 12 anos não era, de forma alguma, a idade certa para ele pregar. Do jeito que ele fez aos 30 anos de idade, no Monte das Bem-aventuranças, dizendo: bem-aventurados os pobres, de espírito, porque deles é o reino dos céus. Por que vos preocupais com o que vestir? Olha, os lírios do campo, como Deus os veste, e hoje nasce e amanhã lançado no forno. Se Deus assim os veste, quanto mais vestirá a vós, homens de pequena fé. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Que excelência moral, que beleza até nas suas expressões. Pregadores e ministros, permitam-me falar isso. Não procurem palavras bombásticas para poder pregar. Aprenda uma lição de João capítulo 1, primeiro capítulo de João. Diz: ele, o verbo, estava no mundo, e o mundo foi feito por ele. Mas o mundo não o conheceu. A todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. São palavras simples. Não tem que ficar enfeitando o pavão e tentar impressionar as pessoas, usando palavras grandes, pessoas que usam palavras difíceis. Os que têm muito estudo vão entender, mas não vai ajudar a pessoa comum. Tempos atrás o Senhor me disse: alimenta as minhas ovelhas e não as girafas. Não pregue tão difícil. Se pregar simples, certo? Até as pessoas que são eruditas vão aprender. Amém. Mas tem aqueles que tentam impressionar usando vocabulário complicado, e esse é o meu conselho para os pregadores: aprendam com a Bíblia. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Certo? Raramente tem palavras difíceis. Ok, voltando a este texto, que na estação própria dá o seu fruto. Como um garoto de 12 anos de idade, ele estava no templo e sabia mais do que todos eles. Ele estava ali discutindo com os doutores da lei, como a Bíblia diz. Na estação própria dando fruto. E quando faziam uma pergunta para ele: o que você acha, jovem? Ele respondia. A Bíblia diz que os doutores da lei ficaram maravilhados com seu entendimento e respostas. Seus pais chegaram e disseram: filho, vem conosco. E a Bíblia diz que este garoto, brilhante apesar da idade, sábio, muito além da sua idade, se levantou e seguiu seu pai e sua mãe. A Bíblia diz que ele era sujeito a eles. E o próximo verso é lindo. Ele crescia em sabedoria e estatura, mais ainda, alcançando favor diante de Deus e dos homens. Algumas mulheres dizem: pastor Prince, eu não concordo com essa questão de ser submissa, apesar de saber que a Bíblia diz que eu devo ser submissa, mas o meu marido não merece que eu seja submissa, porque muitas vezes ele comete todo tipo de erro. Jesus não se submeteu porque os seus pais eram mais inteligentes. Na verdade, ao que tudo indica, ele era muito mais inteligente do que eles. A glória da submissão é que, se você é mais inteligente e submete a alguém, libera a glória. Porque foi Deus quem determinou assim. E submissão não quer dizer que você é menor. Numa companhia, nem todo mundo pode ter sua opinião. Todos podem falar, certo? A esposa pode ter sua opinião, mas não lute. Alguém tem que ser aquele que toma a decisão. Certo? Se o chefe pedir a sua opinião e ele vai pedir a opinião de outros também, não quer dizer que ele tem que ouvir a sua. Mesmo assim, o honre. Amém? Ele vai tomar a decisão final e vai sofrer as consequências. Seu marido vai sofrer as consequências. Eu ficava pensativo muitos anos atrás quando li a Bíblia, especialmente sobre instruções matrimoniais, e eu antes quero que você saiba, esse ensinamento que eu vou falar é uma coisa que já está em todo lugar, as pessoas pegaram minha lição, e eu nunca vi ninguém pregar sobre isso e nem fazer comentários sobre isso, mas ficava pensando sempre que lia no livro de Efésios e Colossenses, quando Deus fala de relacionamento matrimonial, sempre fala a mulher primeiro. Sempre fala primeiro para elas, seja em Efésios ou Colossenses, e diz: se Deus sabe,
Às vezes, o Senhor nem menciona a mulher, como 5.000 homens. Na multiplicação dos 5 pães e 2 peixes, as mulheres estavam lá, crianças também, certo? E eu ficava pensando, as mulheres não são mencionadas, mesmo estando lá. Agora, nessa passagem sobre casamento, Deus fala às mulheres primeiro, sempre, e depois fala aos homens. Então eu perguntei ao Senhor, por quê? E o Senhor me disse, as mulheres me escutam mais rápido do que os homens. Elas são mais inteligentes. Deus disse isso, elas são mais inteligentes. E olha que eu sou um homem. E eu estou falando isso, certo? E por isso eu disse que o homem vai pagar muito dinheiro para ir a uma conferência, para ouvir conselhos que recebem de graça das suas esposas. Mas porque pagaram é mais valioso, é mais precioso. Às vezes minha mulher me diz alguma coisa e eu fico bobo. E ela diz alguma coisa e meu espírito pula. Esse é o tipo de coisa que eu sinto que precisamos parar e entender o dom. Porque ela não foi feita para competir, mas para completar. Ela é a sua auxiliadora, feita para te ajudar, desenhada para você. Foi feita para te ajudar, mas você não a conhece. Você não conhece Deus, que fez sua esposa. E por isso disse a ame, amém, e escute a sua sabedoria, é lógico. A Bíblia diz para escutar sempre a esposa, sim. Sara falou para Abrão dormir com Agar e ele obedeceu à voz da esposa. Mas ele cometeu um erro, pastor Príncipe, bem? Como pode dizer isso? Pois a Bíblia diz, no livro de Gálatas, sobre esse acontecimento, que era Deus na voz de Sara, dizendo, durma com aquela mulher. A Bíblia diz, ela estava alinhada com aquilo que Deus queria. Certo? Então, muitas vezes, Deus fala pela esposa. Amém? E todo o povo diga, amém. Mas se você tem um pensamento forte sobre alguma coisa, você que tem a decisão final. Certo? Não abandone esse cargo, porque senão as mulheres vão tomar isso e decidir, mas no final, quando essa decisão for errada, você vai colocar a culpa nela. Não esqueça, você cedeu. Seja responsável. Você perdeu o direito de culpá-la quando não quis tomar a decisão final. Ok? Então, no final de tudo, você deve ouvir os seus conselhos, mas, irmãs, ouçam. Se ele pensa forte sobre algo e você acha que está errado porque você acha que é mais esperta, certo? Mesmo assim, submeta-se. Alguém tem que submeter, por exemplo, uma companhia. Se os empregados não quiserem se submeter ao chefe, o diretor, sabe que ele não vai ficar. Entende isso? Submeter não quer dizer ser inferior, mas sim liberar o poder de Deus no relacionamento. Ajudar seu marido. Jesus se submeteu às pessoas que eram menos inteligentes, menos entendidas do que ele naquela idade. Mas ele fez. Por isso a Bíblia diz que ele crescia em favor. E todo o povo diga, amém, amém, amém. Daqui uns dias vou ensinar mais sobre isso. Pastor, você não entende meu marido? Eu sei. Certo? Mas te falo isso. O problema de muitos maridos é eles cedem o poder de decisão. Certo? Deixam para as esposas. Quando a esposa faz e depois mais tarde, a esposa erra, eles chegam. E tenta jogar acusação e tudo mais. Homem, se fizer isso no casamento, faça isso. Certo? Seja rápido para assumir a culpa. E não culpar a esposa. Vai ter um casamento abençoado. Assuma a culpa. E não culpe a esposa. Porque senão vai ficar apontando o dedo. Você fez, ele fez, ela fez. Você fez, ele fez, ela fez. Pastor Prince, eu não acho que era da vontade de Deus que eu me casasse com ela. Certo? Deixe-me falar isso, ok? A Bíblia diz que o homem sábio aos seus próprios olhos pode encontrar 7 razões mais do que ninguém. Em Provérbios. Ele vai ver um sinal no céu e vai te dar uma razão para isso. Quando ele quer fazer o que quer fazer, vai ver sinais e maravilhas. Até se submeter à liderança que Deus estabeleceu. Não, meu amigo, todo homem, não importa quão linda seja a mulher, todo homem despreza sua mulher depois que casa com ela. Pode ser uma celebridade, uma pessoa famosa, vemos isso o tempo todo. Sabe? E te falo isso. Acontece com qualquer um e todo mundo. Convertido, não convertido, sabe, qualquer pessoa. Temos que aprender a valorizar o que temos. Amém? Alguns homens dizem, pastor, estou cansado.
Estou cansado, não tenho mais energia para ser romântico, não tenho mais energia para fazer nada. E quando você vê, está apaixonado com outra. De repente tem um avivamento de energia. Se veste, energia para se vestir, por que não fez com a esposa? E energia para trazer flores, energia para falar coisas boas. Pá! E os homens que dizem assim, pastor, foi sem querer, mas eu bati na minha esposa, eu sei que não é certo, mas sem pensar eu bati na minha esposa, eu não consigo me controlar. Consegue! Porque se fosse um homem forte na sua frente e você ficasse irado com ele, por que você não bate nele? Pá! Ok, eu não queria que isso fosse um seminário para casamento, mas, homens, nós devemos aprender. Simplesmente começa do zero e diga, eu não sou mais o marido, eu sou o namorado e eu vou fazer tudo para agradá-la. Comece do zero. Tire esse pensamento de marido e pense nessa garota. Mas por causa do tempo, deixe-me falar isso. Alguém diz, bem, pastor Prince, eu conheço Josué 1:8, é o texto que eu conheço, vamos lá então. Não se apartará da tua boca o livro dessa lei, antes meditará nele de dia e de noite. Eu te mostrei a chave do Salmo 1, certo? Vamos ao verso anterior, a chave é... Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita. O que você deve fazer, que vai fazer você prosperar, tudo o que fizer prosperará. Meditar. Quando ler a sua Bíblia, não é possível ler a Bíblia ou então o devocional, certo? Depois, o dia inteiro, você coloca o seu rosto na Bíblia e não num poste, certo? Esbarra nas pessoas. Não é possível. Mas o que você faz é pegar uma porção da Bíblia diariamente, pega aquele verso, memorize, e o dia inteiro, bem baixinho, sussurre, porque a palavra meditar aqui é a palavra sussurrar. Sussurre, sussurre. Sussurrar é falar consigo mesmo. 2 mais 2 é 4, 3 vezes 2 é 6, 4 vezes 2, 8, 5 vezes. Sussurre para si mesmo, falando consigo mesmo. Amém? Certo? Sussurre consigo mesmo. As pessoas vão achar que eu sou louco. Será que importa se os loucos vão te considerar louco? Será que importa? Certo? Honestamente, até Shakespeare fala de monólogo. Falando consigo mesmo. Sabe, é normal. Amém? Você está falando com uma pessoa bacana. E até nas novelas, eles fazem isso. Não tem ninguém perto, ele diz, uau, se eu fizer isso, ela me troca pelo outro. Não sei se eu vou fazer isso. Se eu fizer aquilo, vão saber que fui eu. Como eu posso fazer isso e não aquilo? Você pode pensar sozinho, mas para que falar alto? Ele quer que o público saiba, você entende? Por isso dá para ouvir a sua voz, amém? Pastor Prince, o senhor sabe muito de novela. Eu sei. Eu tenho que impressionar minha filha porque ela assiste isso, sabe? Eu tenho que impressioná-la. Nós temos muitas pessoas que assistem o nosso programa. Então isso é para eles. Certo? Então, medita nela dia e noite. Hagar. Você diz, pastor, não sei meditar. Sabe se preocupar? Mesmo princípio. Preocupar é assim. Você deita na sua cama e começa a pensar assim, meu Deus, meu chefe quer isso pronto até quarta-feira. Hoje é domingo. Meu Deus. Ou pensa no filho. Ah, seu primeiro dia na escola. Vai ter bullying. Ele não sabe nada sobre dinheiro, como vai fazer? Meu Deus, ele tem que atravessar uma rua. E você só fica pensando no lado escuro. Ouça, não vá para o lado escuro. Teu Pai Celestial diz, não vá para o lado escuro. Certo? Pensa em coisas boas, você medita em, por exemplo, nenhum mal atingirá o meu filho. A semente do justo é preservada. A semente do justo, e você começa a pensar somente nisso. Se você tem um problema na área de proteção, porque você assiste muitas notícias e você fica com medo, e o noticiário só mostra a tragédia. Até mesmo a mídia social que você vê, a primeira página que abre no seu notebook, geralmente é uma imagem de terrorismo, algo ruim que aconteceu no mundo. Então o medo começa a crescer. Certo? O que fazer? Não pode expulsar o medo. Não pode forçar o medo embora. A única forma é ouvir, certo? Quando você sussurra, você também está ouvindo. Quero te encorajar. Antes,
de entrar no avião, no seu caminho para o aeroporto, ou quando estiver voando, o diabo vai trazer imagens e talvez você nem perceba que o diabo tem uma armadilha. Ele armou alguma coisa e nem dá para ver isso. Talvez venha através de uma lata ou um sapato. E quando você percebe, o avião explode. Você vê a imagem de você caindo e você queimando. E você se preocupa. Está meditando. Não me diga que não sabe meditar. Então, em vez disso, ocupe a sua mente com a escritura que memorizou. Por exemplo, Salmo 91, Salmo da proteção. Use estes versos. Verso 3. Certamente, ele, o Senhor, te livrará do laço do passarinheiro. O passarinheiro é aquele que pega pássaros com uma armadilha. Não pode ser bem visível, porque os pássaros, com pequeno cérebro, certo? Vai ver e não vai entrar. Então, entendemos que as pessoas têm medo e têm pavor de terroristas com as suas armadilhas, mas para o povo de Deus ele diz certamente, não talvez. Ele te livrará do laço da armadilha do passarinheiro. Medite nisso, ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Eu não sei o que fazer porque o meu amigo, um amigo de infância, foi diagnosticado com essa doença. Não dá para saber se isso vai acontecer ou não. É como uma loteria, alguns dizem que é assim. Deixe-me falar isso, a sua vida não é loteria. Você precisa depender da palavra infalível de Deus. E Deus diz, certamente ele te livrará da peste perniciosa, doenças perigosas. Medite nisso quando o medo vier. Cite bem alto, Jesus quando foi tentado 3 vezes, no deserto quando foi tentado pelo diabo, 3 vezes respondeu, assim está escrito, assim está escrito, assim está escrito. Te digo isso, igreja, que muitas vezes pensamos, os carismáticos, aqueles que são cheios do Espírito Santo, dizem, Deus tem uma palavra rema para mim. Tudo isso é verdade e muito bom. Nem Jesus usou uma palavra rema de Deus. Ele teve uma palavra rema quando saiu das águas do batismo. Este é meu filho amado. Foi uma palavra rema, mas não lutou com isso. Ele lutou com a palavra escrita. Ele é o filho de Deus. Mas ele não disse, hey, Satanás, sabes quem eu sou? Sabe quem eu sou ou não? Não sabe? Sou Jesus. Eu te criei. Seu nome era Lucy antes de cair. Desculpe as Lúcies. Olha. Ele lutou dessa forma falando isso? Não. Mas ele é Jesus, Deus encarnado. Ele nos mostrou como vencer os ataques de Satanás. Deu exemplo. Está escrito. Bíblia. Bíblia. Pentecostais, não fiquem dizendo, Deus falou que vai fazer isso e aquilo por mim. Escritura. Não pode vencer o diabo com Deus falou comigo. Mas sim com está escrito. Está escrito. Por falar nisso, você não deve sempre personalizar tudo, personalizar. Eu sei que a palavra de fé nós devemos personalizar, mas muitas vezes diz, por exemplo, ele te cobrirá com as suas penas. Você diz, ele vai me cobrir com as suas penas. Tudo bem, está bem. Mas Jesus falou assim, adorarás ao Senhor teu Deus. Ele não disse adorarás a mim. Se personalizasse seria mim. Certo? Cite como está escrito. O Espírito sabe o significado e o diabo também sabe. Está escrito, está escrito, está escrito. E o diabo se foi. Amém? Você está me ouvindo? Certo? Por exemplo, o verso 4, te cobrirá com suas penas. Então, você memorizou, cobrirá com suas penas. Você sente tanto amor, porque só uma águia cobre o seu filhote sob suas penas. E eu já compartilhei essa história. Quando estiver meditando, você vai se lembrar dessas histórias. Pastor Prince contou anos atrás sobre numa fazenda que pegou fogo e tudo foi queimado naquela fazenda. O fazendeiro andou com lágrimas nos olhos para ver o prejuízo. Ele viu uma galinha totalmente queimada pelo fogo e ainda sentada. Ele a empurrou e debaixo dela os pintinhos, vivos. Ela protegeu todos. Somente os amados ficam sob as asas. Você não vai encontrar uma águia com uma asa para baixo dizendo, ei, olha, uma cobra. Você não encontra uma águia escondendo uma serpente debaixo das suas asas dessa forma. Sabe? Não vai encontrar isso. Águias comem serpentes. Águias comem cobras.
Sabe como elas pegam as serpentes? Elas pegam as serpentes, elas voam o mais alto possível em cima das rochas, pontiagudas, jogam a serpente do alto e plaf, elas vêm e comem. É uma lição para o diabo. Amém? Deus quer fazer de você uma águia. Deus mesmo se tipifica como uma águia. Ele mesmo disse que nos cobrirá com as suas penas porque nós somos muito amados. Uma certa mulher na América estava andando por uma rua muito escura um dia. Ela estava atrasada e correndo muito. Alguém a pegou e a levou para um beco. E ela estava meditando na palavra de Deus. E naquele momento ela não pôde se lembrar de tudo. Mas a única coisa que ela se lembrava era suas penas. Então ela gritou, penas, penas, penas. Imediatamente o homem a deixou e saiu correndo por aquele beco o mais rápido possível. Talvez ele pensou que um monstro de penas ia aparecer ou algo assim. Não sabemos o que foi, mas existe unção na meditação, até na palavra penas. Mas você pode duvidar de tudo isso e dizer, pastor, o senhor diz esse tipo de coisa, mas na verdade eu conheço alguns cristãos que passaram por coisas terríveis como tragédias e coisas assim. O diabo é que faz isso, quer que você se compare com os outros. Nunca mostra Jesus para você. E para isso, vamos ver? Este verso passa pelos 5 e o 6. Olha o 7. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita. Eu chamo isso de por um triz, muito perto. Mas tu não serás atingido. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita. Mas tu não serás atingido. Pense nisso, medite nisso. Se alegre nisso. Quando estiver voando em viagem e vê o noticiário, sussurre bem baixinho. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Quem você pensa que é? 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Ah, você acha que é tão especial? 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Amém? Os doutores deram um diagnóstico ruim. Você diz, pastor, olha isso. Os doutores falaram que eu tenho uma doença rara, eu procurei na Bíblia e não existe. Não precisa. Só memorize versos como: e o Senhor desviará de ti todas. Eu acho que inclui essa. Todas as enfermidades. O Senhor fará. Medite nisso. Tomando banho. Sussurre isso. Quando for dormir, medite nisso. Em vez de ficar tendo pensamentos que te perturbam, quando for dormir, medite na palavra. Talvez você acorde no meio da noite com pensamentos terríveis. Cite isso, o Senhor desviará de mim as enfermidades. O Senhor desviará de mim todas enfermidades. Amém? A palavra de Deus nos declara em Provérbios 6 o seguinte: quando caminhares te guiará, a palavra de Deus te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. No meio da noite você acorda com pensamentos ruins sobre a sua família e o seu futuro, seja o que for. Certo? Preocupação. Ali mesmo, cita o verso. Está escrito: o Senhor desviará de ti todas as enfermidades. Você cita. Eu me lembro anos atrás, como eu já disse, Deus me ensinou isso quando eu tinha 14, 15 anos. Tem sido a âncora da minha vida, pela graça de Deus. Antes de aprender sobre a graça, eu tive que passar pelo Vale da Sombra, e ali eu aprendi muito sobre a graça. Mas antes disso, uma das razões por que eu entendo a graça é porque eu meditava nesses versos que Deus me deu. Naquela época, passamos por um momento difícil na igreja, um desafio no sentido financeiro para construir o prédio. Eu estava debaixo de muita pressão, muito peso foi colocado sobre mim para levantar o dinheiro para a construção, e eu sabia que em mim mesmo eu não tinha capacidade. Sou apenas um homem. Mas naquele momento, em vez de preocupar, eu comecei a meditar. E o verso que eu usei para meditação foi o Salmo 1. Que eu sou um homem abençoado, e fiz a viagem para Israel quando eu tirei aquela foto. Foi naquele mesmo ano de 2010. Começamos a planejar a construção do prédio, e comecei a sussurrar: será como árvore plantada, e eu me via como árvore plantada, e eu dizia: tudo que fizer prosperará. Eu fazia isso tanto que, naquele ano, quando fomos a Israel, eu tirei aquela foto que você viu. Não só isso, mas nós estávamos numa alta montanha, na Galileia, perto do mar da Galileia, Monte Arbel, muitos já foram lá. E eu creio que foi o lugar onde as 5.000 pessoas foram alimentadas. Eu já propus isso e tenho razões para isso.
muitos anos atrás, e hoje em Israel, muitos guias estão dizendo que este é o lugar. Eles não diziam isso antes. Eles diziam que o lugar era outro, mas eles ouviram as minhas razões, e agora um dos guias diz: isso eu aprendi com você, eu te dou esse crédito, porque ele ouviu as minhas razões. Mas o Monte Arbel é muito alto, e a Bíblia diz que depois de alimentar os 5.000, ele subiu a montanha, e de lá ele viu os discípulos no mar da Galileia, quando eles estavam lutando contra uma tempestade. Nós subimos lá. E em vez de descer pelo caminho normal, descemos por outro caminho. Porque era só homens, amém? O pastor Mark estava lá, o pastor Lawrence, todos os machos. Vamos pelo caminho difícil. Então, estávamos segurando a montanha para não cairmos daquele lugar. E nós estávamos ali e quando chegamos aqui neste lugar, vimos à direita uma caverna. Quase ninguém passa ali porque é muito difícil. Havia uma caverna e adivinha o que estava lá? Eu estava meditando. Eu estava naquele processo de meditar no Salmo 1, certo? E na caverna havia uma vaca. E estava sentado olhando para nós. Turistas, mastigando a grama. E de repente, quando eu vi isso, eu fiquei então pensando. E me lembrei de repente que um ruminante, seja um boi, ou uma ovelha, ou um bode, um ruminante que tem 4 compartimentos e não estômagos. Alguns dizem que a vaca tem 4 estômagos. Não. São 4 compartimentos e um estômago. Então, quando come a grama, o primeiro compartimento, certo? O primeiro mistura a comida com a bactéria e a fermentação começa. Depois, devolve para a boca de novo e mastiga de novo. Depois engole e aquela bola volta de novo e mastiga de novo. E é assim que forma a nata no seu leite. E depois, do segundo compartimento, traz de novo e leva até o terceiro compartimento, e é muito interessante, onde toda a água é extraída do alimento. Isso quer dizer que quando meditamos na palavra de Deus e trazemos de novo e mastigamos de novo, durante o dia, certo? A qualquer hora, mastigo de novo. Há certos tipos de momentos que quando você está, por exemplo, as pessoas estão cansadas e frustradas e você só fica meditando. Certamente ele te livrará. 1000 cairão ao teu lado. Está sendo avivado como se estivesse na igreja, porém sozinho. Amém? E traz de volta de novo. O que você comeu, você traz de novo. E agora o terceiro compartimento começa o processo de extrair toda a água do alimento que você comeu. Deus quer que você medite até que você extraia todo o suco e nutrientes da palavra de Deus. Como se pudesse fazer completamente. A palavra de Deus, sabe, é inesgotável. Mas você extrai o espírito, a água da palavra, a unção. E o quarto compartimento é como o estômago e depois é distribuído. Ok? Então tem 4 compartimentos. E a Bíblia diz no livro de Levíticos, pastores e líderes, é assim que ensina a lei. Muitas pessoas não param para pensar que 60% do que eu falo vem da lei do Antigo Testamento. Ok? E isso é o que a lei ensina. Não coma animais que não são do tipo de animal que mastiga e rumina. E tem unhas fendidas. E você acha que isso ficou no passado, mas os judeus ainda não comem animais que não ruminam. Só animais que ruminam. Que animais são esses? Animais que comem grama. E Deus está interessado na verdade. A verdade é essa: não coma de ministérios dos púlpitos onde o pregador não medita. Ele não rumina. Amém? É possível ter um pregador que pega sermões de pregadores, coloca no micro-ondas e pim, e tira, e te dá essa comida. É requentada. Amém? Não nasceu da meditação. Amém? E pastores e líderes, não se preocupem em alimentar o povo se você mesmo está meditando. Porque a vaca não diz: eu preciso ter leite, preciso ter leite. Eu vou comer muita grama, eu preciso ter leite, preciso ter leite, preciso ter leite. Se preocupa tanto que acaba morrendo. Nunca tem leite. Mas uma vaca pega um bom pedaço de grama de manhã e quando está quente ao meio-dia vai para debaixo de uma árvore, se deita ali e traz aquele alimento de novo, mastiga. Nunca se preocupe em alimentar os filhotes. Não se preocupa com os bezerros ou alimentar outros. Mas fica ali mastigando, mastigando, mastigando e desfrutando e se deliciando na palavra de Deus. E o leite vem como resultado. Esta é a vaca que vimos. Certo? Mastigando a grama. Certo? Vê que para por um tempo e regurgita, olha isso. Está trazendo de novo.
Olha só, está trazendo de novo, certo? Qualquer semelhança com os seus familiares vivos ou mortos são puramente uma coincidência, certo? Esta é exatamente a vaca que nós vimos quando estávamos no Monte Arbel, quando estávamos descendo, certo? Eu disse, Deus, tu estás falando comigo tremendamente. Quem colocou a vaca lá? Toda vez que vamos ao Monte Arbel, eu fico olhando para ver se tem aquela vaca e não vejo mais. É incrível, naquele dia ela estava lá, certo, Lawrence? Uma vaca estava lá. Pensei que fosse o pastor Mark, que estava perdido, sabe, mas... Por falar nisso, quando nós estávamos descendo, olha só a pose desses artistas. Parece uma banda, um grupo famoso. Quando estávamos descendo... Ah, olha isso! Uou! Sabe quem está do meu lado? Pastor Mark. Aquele perto de mim. Ok, igreja, olha aqui. Nós descemos e tinha vaca em todo lugar. Foi a primeira vez que vimos, já fomos em Israel tantas vezes e nunca vimos isso. E todas elas mastigando, olha aqui, mastigando. É como se Deus dissesse, se você não entendeu, nunca vai entender. Traga a meditação de volta à igreja. Você tem desfrutado isso muitos anos, meu filho, tem feito você prosperar. Traga de volta para a igreja. Me lembro, quando eu fazia parte do treinamento militar, pastor Henry preparava para mim cartões 3x5, com versos, e eu colocava dentro do meu uniforme. E enquanto estávamos treinando, quando tínhamos um tempo, quando deitávamos ou bebíamos alguma coisa, eu tirava um verso e meditava. Há poder nisso. Há poder nisso. Não tenho tempo para ler a Bíblia, mas eu podia ler os cartões 3x5. Eram incríveis os nutrientes que eu recebia. A força, a perspectiva, o descanso, em vez de preocupação. Está me ouvindo, igreja? Glória a Deus. Agora eu vou encerrar e falar sobre algo muito importante, vital para você e para sua família. Vou te mostrar um verso que, se você não tem um verso favorito para meditar, Romanos 8. Aquele que não poupou o seu filho. Eu já preguei sobre isso e preguei tanto de alguns detalhes neste verso. Aquele que não poupou o seu filho, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? E te digo que este verso não vai durar só um dia, mas sim uma semana, talvez até mais. Pega a primeira parte, como se Deus não poupou o seu próprio filho. Quem Deus não poupou? Seu próprio filho. A palavra próprio é muito preciosa. Próprio filho. Justin é meu próprio filho. E esse é o primeiro dia de meditar nisso. Depois vem o entregou por todos nós. Entregou por todos. Entregou por quem? Pelos anjos? Não. Por nós. Por nós. Talvez no belo dia você vai meditar. Seus amigos dizem, às vezes Deus responde a oração. Às vezes não. Eles vêm com essas palavras e você fica meditando. Eles não conhecem os ribeiros de águas que estão fluindo em você. Amém? Águas puras, e eles estão ouvindo águas paradas. Pensamentos que são dos homens. Você tem ribeiros de águas. E no outro dia essa parte. Como não nos dará com ele? Como não nos dará? Deus não ouve oração. Como não nos dará? E no nosso idioma, como é uma palavra poderosa. Como não nos dará? E um outro amigo vem dizer, eu sei que Deus responde às pessoas que são muito santas. Deus ouve pessoas santas. Eu amo santidade. Mas é verdade? Amém? Não. Pessoas santas são santas porque meditam sempre na palavra de Deus. Medita nisso, porque os seus amigos estão falando coisas que perturbam o espírito. Então medite. Como também não nos dará gratuitamente. Gratuitamente. Como Deus responde? Gratuitamente. Como Ele dá? Gratuitamente. Como Ele provê? Gratuitamente. E aí você diz, gratuitamente. Gratuitamente. Você está no café ou no cinema. Você fica alegre e talvez dê até um pulo. Não faça isso. Certo? É assim que você medita aqui. Diz que Deus deu o seu melhor. Qualquer outro pedido é inferior do que o melhor. Se Deus já deu o melhor, o que é o resto? Pode meditar em vários ângulos. Mastiga isso o mês inteiro. E você vai ver que a fé vai explodir no seu coração. Aprenda a meditar. Amém? Pastor Prince tem outro verso do Novo Testamento para meditar? Sim, olha isso. Em 1 Timóteo 4,15. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento, quem quer aproveitamento? Seja manifesto a todos. Agora tem umas palavras aqui. A palavra a é em, no grego, em, dentro. Ou seja, o seu aproveitamento seja manifesto
Em todos, o que quer dizer? Na sua saúde, nas suas finanças, na família, em todas as áreas, seu aproveitamento vai se manifestar. Vai aparecer. Você vai possuir as suas herdades. É para manifestar o que está dentro de você. Como manifestar? Medita nessas coisas, ocupa-te delas, para que o seu aproveitamento seja manifesto a todos. Agora, em outras versões que li, certo? Diz a todos para os outros verem. Se manifeste a todos. Tão óbvio que todos vão ver. Mas não somente isso, porque no grego diz em todas as áreas da sua vida, e também a todos. Não é incrível? Eu te falei que era uma chave, e toda a área abençoada. Uma chave. E isso quando meditamos na palavra de Deus. E o próximo verso? Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isso te salvarás tanto a ti mesmo como os que te ouvem. Pare! Ele escreveu para Timóteo que era um pastor. Ele escreveu para Timóteo que era salvo. Porque ele disse, se perseverar na minha doutrina e meditar, salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Então a palavra salvar aqui não é salvar do inferno. Porque a palavra salvar é muito rica. É a mesma usada nos evangelhos para cura, guardar, proteger. Se você meditar e pregar no que meditou, certo? E continua no ensino que você meditou, salvarás a ti mesmo, pregador, curarás a ti mesmo pela palavra e curará outros. Vai fazê-los prosperar, serão protegidos e todos digam amém. E olha, a propósito eu escolhi essa versão, sabe por quê? Somente esta e uma outra versão usa a palavra meditar. Em uma outra versão diz ocupa-te dessas coisas. Em uma outra, seja diligente. Infelizmente tiraram a palavra meditar, e eu digo por que a palavra é meditar. A palavra hebraica para meditar é hagar, sussurrar, certo? Adivinhe, no Salmo 2 diz, por que os ímpios hagarem coisas vãs? E na Septuaginta, que é o Antigo Testamento em grego, diz, por que os ímpios melalai. A mesma palavra para meditar aqui. Lembra do verso que falamos antes? Josué 1:8. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Sua boca, não sua mente, sua boca sussurrando o tempo todo. Antes medita nele, hagar, de dia e de noite. Qual é o resultado? Tudo o que fizer prosperará, saliak, e então serás bem-sucedido. Bem-sucedido, não mal-sucedido. Sucesso que tira você da sua família é sucesso ruim. Bem-sucedido. Tempo de colher o sucesso. Colher suas bênçãos. É tempo. Olha isso. Sussurrar, hagar. Adivinhe, também na Septuaginta, a versão grega deste verso. Eu já chequei. A versão grega diz a mesma palavra, onde em Timóteo diz medita. Ok? Glória a Deus, não devia ser traduzido para ocupa-te, é meditar. Meditar. E acabamos de mostrar para você o que diz no Novo Testamento. E eu quero terminar agora mesmo com algo muito importante para você, para os seus filhos. Vou te dar uma chave para a bênção. Ok? Antes de tudo, olha Deuteronômio 11 e nós vamos somente ler um verso. Verso 21. Para que se multipliquem os vossos dias. Agora anotem isso. Quantos querem que isso aconteça? Ok, quem não levantou a mão, não quer, né? Como já disse, você tem que possuir suas herdades, não ficar, se acontecer, vai acontecer. O que Sará, Sará, o que Abraão, Abraão. Não acontece assim. Quer os seus dias multiplicados? Diga amém. Para que se multipliquem os vossos dias e os dias dos vossos filhos. Quantos querem isso para os seus filhos? Quer que eles vivam muito? Sim, pastor, eu quero que eles vivam muito, mas com qualidade. Espera aí, eu não cheguei no final ainda. Relaxe, espera aí. Para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos, na terra que o Senhor jurou a vossos pais dar-lhes, como os dias dos céus sobre a terra. Que tal, não só viver muito, dias multiplicados, mas todos os dias como os dias dos céus sobre a terra. Agora, quantos querem isso para você e seus filhos? Anotem isso, pais. Quantos querem realmente isso? Amém? Eu não disse isso, é a palavra de Deus. A infalível palavra que diz, para que se multipliquem os vossos dias e o dia dos vossos filhos, não só viver muito, mas dias do céu sobre a terra. Qual o segredo? Qual será? Vou encerrar com isso. Volta, certo? Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração,
E na vossa alma, quantos têm a palavra no coração e na alma? Como assim? Você medita na palavra. Você medita nela, certo? E diz, e atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontais entre os vossos olhos. Deus está dizendo, tome posse da palavra. Minha palavra é vida. Quando a Jéssica estava começando na escola, eu vi que havia muita pressão sobre ela, sabe? E eu disse a ela, querida, você quer estudar a Bíblia comigo? E sabe o que ela disse? Sim. Ela tirou um tempo e tivemos um pouco de estudo bíblico. Eu me sentei com ela e comecei a ensinar coisas como, por exemplo, como Deus fez Daniel 10 vezes mais sábio do que os filhos de Israel. Explicava palavra por palavra porque eu sei que há poder na palavra de Deus para fazer minha filha prosperar. Não dá para explicar, mas tudo que eu posso dizer é que há poder na palavra para fazê-la prosperar. E todo o esforço que ela fez e o tempo que dedicou, não podiam. Mas há algo na palavra. E não eram estudos longos, mais curtos, e no final ela estava tranquila, sem peso. Amém? E a palavra no seu coração. Agora, ela foi muito bem. Estou muito feliz. Mas te digo isso, saiba que há algo poderoso na palavra de Deus. Não toque nela se você não quer prosperar. Não toque na palavra de Deus. Porque ela tem poder para fazer você prosperar. Quantos descobriram que, quando você não lê a palavra, parece que aquele dia fica mais curto, parece que não há tempo suficiente para resolver os problemas, mas no dia que você dedica tempo mesmo com outras coisas, dedica tempo à palavra de Deus, parece que o dia fica mais longo e cheio. E você toma boas decisões. O problema está lá, mas algo está diferente. Mas tem dias que não faz isso. Eu gosto do que Jonathan Edwards, o grande avivalista, disse, que viveu nos anos 1700. Aquele homem disse assim, como isso acontece, eu não sei. Mas isso eu descobri. Quanto mais leio as Escrituras, com melhor estrutura, eu me sinto. Naquele tempo falavam assim, quer dizer que seu corpo ficava bem. Se sentia renovado e forte, quanto mais lia as Escrituras. Como isso acontece, eu não sei. Eu mesmo te digo, eu não sei como isso acontece. Mas temos que gastar tempo na palavra. Como fazer isso? Carregar a Bíblia o dia inteiro? Mastiga. Tem virtude para te fazer prosperar. Tem uma virtude que cura. Também tem uma virtude que purifica. Quando você escuta o linguajar que usam por aí, tem uma virtude que purifica. Voltando ao assunto, Pastor Prince, me ajuda. Quero te dizer, se precisa de ajuda, você realmente quer ajuda nessa área. Parece que estou promovendo algo, mas honestamente Deus me deu essa mensagem muito tarde numa noite e eu liguei para colocarem, sabe, no meu aplicativo que eu tenho de devocionais. Parece que estou promovendo algo. Não estou. Quero te ajudar porque muitos na América já estão sendo ajudados. O Ministério Joseph Prince tem um aplicativo com devocionais. É esse aqui, é de graça. Certo? De graça. E quando o abaixa, ok, aqui tem uma devocional diária para você meditar nela. Ok? E hoje é sobre o livro de Provérbios, o livro da sabedoria, falando de amizade. E você vai ficar surpreso porque quando você lê esse devocional, é exatamente a palavra para aquele dia. Amém? E tem devocionais bem pequenos para você meditar, que colocamos para você. E muitas pessoas já falaram que aquela palavra foi na hora certa. E saiba que, nesse aplicativo, tem também um lembrete para você. Ok? Você pode colocar, por exemplo, 10 da manhã, para você lembrar de ler o devocional. Está tudo aqui de graça. É de graça. E você também pode colocar todas as suas gravações no aplicativo. E saiba que não ocupa a memória do seu telefone. Se você, por exemplo, tira fotos do seu filho e outras fotos, e de repente fica sem espaço na memória, tudo isso não fica no seu telefone, mas fica no cloud, nos céus. Amém? Então, não toma espaço, é boa notícia. E também se você deseja comprar alguma mensagem, é só você apertar um botão. Só dá um clique, ok? Quero que você saiba para ser abençoado. Amém? Algumas vezes anunciamos isso no programa de televisão, mas acho que isso não é muito correto. Nem todos ficam sabendo. E muitas vezes eu não gosto de ficar promovendo coisas no púlpito, mas ontem quando pensava nisso, pensei que isso vai te abençoar. Ok? A igreja New Creation, entre tantas, assim como a Grace Revolution, tem que ser as primeiras a desfrutar o que o pastor oferece. Amém? Glória a Deus. Vamos terminar? Certo. Deuteronômio 11.
Como levar a palavra de Deus para os meus filhos, até para os pequenos, e ensinai aos vossos filhos, ensinai aos vossos filhos, ensinai aos vossos filhos. Agora, você diz, pastor, este é o problema, eu tentei sentar com os meus filhos e ensinar para eles, eles não estão interessados. Não é o que a Bíblia diz. Continue lendo. Ensinai aos vossos filhos, falando delas, assentados em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Entendeu? Você entendeu? É sua meditação pessoal enquanto sussurra diante dos teus filhos, que realmente vai ensinar a eles. Vou repetir para você entender. Aqui não diz, ensina aos seus filhos ensinando, mas ensina os filhos fazendo isso. Ensinai aos vossos filhos a palavra de Deus, dessa forma, falando delas assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. O que quer dizer? Estou meditando no Salmo 23. Não preciso fazer o meu filho memorizar o Salmo 23. Se você puder, vá em frente. Não há problema. Meu filho memorizou o livro de Ezequiel, pastor Prince. Uau! Glória a Deus! Meu filho memorizou os chifres da besta do Apocalipse. Vá em frente. Não há problema. Mas muitos de nós, certo? Os nossos filhos não gostam, sabe? Nem tem idade para isso. Não fique triste, eu me lembro que eu comprei um livro muito caro para Jéssica quando ela tinha 3 anos. Eu queria que ela lesse e ela disse, papai, quero brincar. Não, eu comprei esse livro, vem aqui. Eu quero que você leia. Vem aqui, minha filha. E ela disse, pai, eu quero. Vem aqui. Ela veio. Senta aqui, é muito bom. Ela começou a chorar e o Senhor disse, o que você fez? Eu queria o seu bem, queria que ela lesse. Porque eu tinha escutado alguém falar que você tem que ensinar a palavra e ter um tempo de estudo com a família. Mas não funcionou para mim esse tipo de estudo. Mas olha para Jéssica hoje, não estou exaltando, mas ela ama o Senhor. Ela realmente o ama. Então, pais, não fiquem tristes, porque o que é mais importante é isso, quando são novos, certo? Fala do Senhor na frente deles, quando você deitar, quando se levantar, quando sentar na casa, quando andar. Fala a palavra de Deus para eles ouvirem. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eu tenho tudo. Ei, sabe de algo? O Senhor é o meu pastor. O pastor cuida das ovelhas. O Senhor é meu pastor. Então eu falo isso abertamente na frente deles. Não estou ensinando, estou meditando. Se algo bom acontece, eu digo, glória a Deus. Glória a Jesus. Certo? Você não diz coisas como, que bom que aconteceu. Uau, que bom, que sorte. Ou você faz como o pastor Mark faz. Pastor Mark fala assim, oh, que bom, que bom. Pastor Prince, olha que bom, que bom. Olha que bom. Não diga que bom. Na verdade, pastor Mark não faz isso, ele diz, glória a Deus. Seus filhos vão aprender, sabe por que isso aconteceu? Jesus nos deu isso. Sabe, eu faço algo com o meu filho. Eu vejo o brinquedo que eu sei que ele gosta. Um brinquedo novo que ele nem sabe que existe. Eu sei que ele está chegando perto dele, mas eu vou antes. Eu vejo o brinquedo, eu vou para ele e digo, Justin, vamos orar. Vamos orar para Jesus te dar algo novo que você vai gostar, um brinquedo novo. Ok, ore comigo. Depois de orar, eu digo, vamos lá. Vamos confiar em Jesus, ok? Ele nos dá coisas boas. E quando chegamos lá, Aba, olha! Olha, Aba, olha! Eu digo, uau, o que é isso? Ele diz, Aba, olha! Ele diz, Jesus deu para mim. Dá para fazer quando são pequenos. E por que não? Estou colocando uma impressão no seu coração. Amém, do poder da oração. Amém. Eu não menti. Eu não menti em nenhum momento. Amém. Mas cooperei com Deus. Quando algo bom acontecer, mencione para eles. Fala para eles. Para vocês que gostam estudar muito, o hebraico aqui, ensinar aos vossos filhos. No hebraico diz, da direita, ensinai Aleph Tav. É uma assinatura de Jesus. É uma assinatura de Jesus. Aleph é a primeira letra, Tav é a última. E não se traduz porque é uma assinatura. Um sinal. Agora, no livro do Apocalipse, Jesus falou para João, eu sou o Alfa e o Ômega. E o Alfa e o Ômega são o grego de A e Z. Z, certo? Mas Jesus não falava grego. Ou inglês para os seus amigos judeus. Para os seus, certo? Discípulos. Ele falava o quê? Hebraico. Ele disse, eu sou o Aleph e o Tav. Um mistério é descoberto. O que ele falou? Ensinar os mandamentos? Não. Ensinar sobre Jesus. Quando algo bom acontecer, diga, Jesus fez isso por nós. Amém? Quando ele estiver chorando, não se preocupe, Jesus cuida de ti. Ele tem algo melhor para você. Use o nome de Jesus quando estiver sentado, levantando-se. Não é você ensinar para eles, mas
Eles vão olhar para você e vão ver você meditar. As crianças são muito sensíveis. Percebe quando a mamãe está menos preocupada. Percebe quando o papai está mais tranquilo, mais bacana. Eles percebem quando você fala em um tom. Principalmente adolescentes. Eles são os mais sensíveis. Quanto mais pede para eles fazerem, menos eles fazem. Mas quanto mais relaxa, muda o assunto, eles fazem. Eles são um fenômeno. O fato é este, igreja. O melhor a fazer por eles, certo, é dar um exemplo de como meditar na palavra. Às vezes eu falo para a Jéssica, hoje eu estava meditando nisso. E ela diz, este é um bom verso. E eu digo, essa parte aqui é muito boa, eu vi isso. Isso não é bom? Uma coisa muito simples, enquanto dirige. Uma das melhores maneiras de você falar com seu filho, adolescentes principalmente, é quando você está num ambiente em que os dois olham para frente, dirigindo. Eu não sei por que isso funciona, sabe? Outros fazem assim, olha nos meus olhos, me conta tudo. Isso é ruim. Para adolescentes, amém? Você deve falar com eles num ambiente que flui. E é por isso que a Bíblia diz, vamos voltar ao verso e terminar. Ensinai aos vossos filhos, falando delas assentado em tua casa e andando pelo caminho e deitando-te e levantando-te. Amém? Certamente que bondade e misericórdia me seguirão. Justin, bondade e misericórdia nos seguirão. Vê como o cachorro nos segue? Bondade e misericórdia nos seguirão. Amém? Onde nós fomos? O papai disse que a Bíblia diz que a bondade e misericórdia nos seguirão. Olha aí, está te seguindo. Sabe? São pequenas coisas que você faz. Amém? Então a Bíblia diz, por causa disso, verso 20, e escreves nos umbrais de tua casa, e essa palavra aqui é mesusa, umbrais, e nas tuas portas. É por isso que na casa de judeus e os hotéis que ficamos em Israel tem uma mesusa, é baseado neste verso. Agora, não vá para sua casa escrever versos na porta, ok? Não é assim. Meditar é mais importante. Os judeus fazem isso, e eu não estou zombando deles porque o fazem, ok? Eu os respeito. E eles escrevem os versos numa caixa e colocam na cabeça quando oram. Não acho que era isso que Deus queria. Deus queria que você colocasse dentro da sua cabeça. Certo? Não riam, porque é uma prática deles, ok? E eles têm outras práticas e costumes para se lembrarem da palavra de Deus. Olha o que diz. Mais uma vez, para que se multipliquem os vossos dias. Quando fazemos isso, os nossos dias são multiplicados. Fazei isto para que multipliqueis os vossos dias. E os dias dos vossos filhos. E o dia dos vossos filhos, você os alimenta, dá roupa para eles e medicamento quando ficam doentes. Você pode até dar vitaminas, mas a melhor coisa a fazer para eles é você mesmo meditar. Para que se multipliquem os vossos dias e também os dias dos vossos filhos. Antes de Josh Millan morrer, na idade de 92 ou 93, fizeram essa pergunta: qual o segredo da vida longa? O poder recuperativo da palavra de Deus. Eu leio a palavra todos os dias, ele disse. Existem muitos centenários no YouTube. Eu tirei um tempo para ouvir seus testemunhos, e muitos são cristãos. E muitos disseram, eu leio a Bíblia todos os dias, com mais de 100 anos. Eu creio que existe um poder rejuvenescedor, ressuscitador, purificador, que faz prosperar na palavra de Deus. E o diabo quer impedir você de ler a palavra de Deus. Não permita isso. Amém? Sei que não temos tempo para muitas coisas, mas não podemos não ter tempo para pelo menos devocional. Leia, memorize a mensagem do devocional e medite nisso o dia inteiro. Não vai ficar preocupado, é o melhor remédio para dormir. Não consegue dormir, o diabo te perturba, que bom, vai meditar. E tem também um efeito que faz você relaxar na palavra de Deus. Sem perceber, você dorme em penas. Amém? Que isso aconteça com você. Amém? Que você seja como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que na estação própria dá o seu fruto, com as folhas sempre verdes, nunca murcham, e tudo o que fizer prosperará. Amém? Dê ao Senhor glória. Aleluia. Curve a sua cabeça e feche os seus olhos. Neste momento, amigo, quero orar por você antes que você saia, porque não queremos menosprezar a nossa proteção. Nunca despreze sua vida. Seja o Zika ou um mosquito, seja terrorismo, seja uma pessoa que quer te fazer mal. Deus conhece o começo do final e o final do começo. Ele sabe dos laços do passarinheiro que estão no seu caminho. Você precisa conhecer este Deus.
que te ama tanto. Este Deus maravilhoso enviou seu Filho. Não o poupou. Não poupou seu próprio Filho por você. Isso é quão precioso você é para Ele. Esse é o tanto que você é amado por este Deus que não poupou seu próprio Filho, mas entregou a Jesus Cristo por você. E amigo, Deus, sendo justo, podia nos mandar para o inferno e ainda ser justo. Não seria errado se fizesse isso, porque nós fomos criados, mas Deus recusou-se a fazer isso. Ele nos ama e nos concedeu a eternidade, nos deu a vida eterna, perdão eterno, herança eterna. Já recebeu isso? Senão eu não creio por um momento, amigo, que você está aqui por acidente. Creio que Deus te trouxe aqui para ouvir essa mensagem, para que este Deus se torne seu Pai. Se este é você onde estiver, faça essa oração de coração, crendo que Cristo morreu pelos seus pecados e ressuscitou para a sua justificação. Diga após mim: Pai Celestial, eu creio no teu amor por mim. Creio que o Senhor se importa e me ama tanto. Obrigado por enviar seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, que morreu naquela cruz pelos meus pecados, foi enterrado e no terceiro dia o ressuscitaste dos mortos, como uma declaração de que todos os meus pecados foram lançados fora. Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador, agora e para sempre. Obrigado, Pai. Fui perdoado eternamente, grandemente abençoado, profundamente amado, altamente favorecido. Eu te amo, Pai, pois me amaste primeiro. Eu realmente espero que este ano seja o melhor de todos. Em nome de Jesus. E todos digam amém, amém. Fique em pé, igreja, glória a Deus. Quero te abençoar agora. Certo, se prepare. Se prepare. Não são palavras para acalmar você, mas palavras para transformar eventos e circunstâncias. Porque não são proferidas por um homem, mas são faladas no poder do Espírito Santo, no nome de Jesus. E Deus é o único que vai até o futuro, prepara eventos, remove obstáculos, destrói os laços, endireita caminhos tortuosos. Levante as suas mãos neste lugar, nessa próxima semana. Que o Senhor te abençoe com as bênçãos de Abraão. Que o Senhor te abençoe com as bênçãos de Deuteronômio 28. Que o Senhor te guarde, te preserve e proteja você e os seus amados no esconderijo do Altíssimo, sob sua presença amável, debaixo de suas asas, completamente protegido no seu amor, cercado por seu conforto, caminhando pela vida, encarando as lutas da mesma, mas tendo um Deus que te ama. Que o Senhor proteja você e sua família durante essa semana do mosquito, da zika, da dengue e de outros mosquitos, de toda doença, de toda infecção e de toda contaminação, de toda ameaça e de todo perigo, você e os seus filhos, de todo acidente, de todo o poder das trevas e tragédia, do terror e do poder do maligno. Que Ele conceda favor e tenha os seus olhos sobre ti. E 1000 cairão ao teu lado. Parece tão perto, mas não irá chegar em você. Que o Senhor te dê favor, sorria sobre você e dê a você, aos seus filhos e a sua família, sua shalom, paz. Em nome de Jesus. E todos digam amém. Deus te abençoe. Nos vemos de novo. Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg. Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.